Olá, hoje vamos apresentar um trabalho sobre os Jogos Olímpicos da Antiguidade Clássica. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade Clássica eram um festival religioso e atlético da Grécia Antiga, que se realizava de 4 em 4 anos. Os Jogos Olímpicos eram os mais importantes dos Jogos Pan-Helénicos. Uma curiosidade é que na altura os Jogos duravam 5 ou 6 meses. Os Jogos Olímpicos originais duraram mais de 1000 anos, de 776 a.C. a 395 d.C. Mesmo antes disso, já existiam competições parecidas, mas só a partir de 776 a.C. há registro oficial dos Jogos. Assim como a imitação moderna, as Olimpíadas, os Jogos eram realizados de 4 em 4 anos. Uma diferença com os Jogos de hoje é que antigamente o local era sempre o mesmo, na Grécia, no Santuário de Zeus, em Olímpia, que era feito de mármore cristalizado. Modalidades praticadas. Das primeiras vezes em que se realizaram os jogos, havia uma única competição, que era a corrida curta. Só mais tarde se adicionaram corridas maiores de ida e volta na mesma pista. Os 5 eventos eram arremesso de disco, salto, arremesso de dardo, corrida e luta. Um pouco mais tarde foram introduzidas as corridas de carros puxadas por 2 e 4 cavalos, e logo também a corrida de cavalos como a conhecemos hoje, com o cavaleiro cavalgando o cavalo. Uma das curiosidades é que o Tarzan competiu nos Jogos Olímpicos. Johnny Weissmuller, um atleta que virou ator e que fez de Tarzan em 12 filmes, ganhou 5 medalhas de ouro em natação nos anos 20. Na corrida, a lenda diz que a distância foi determinada por Hércules e que essa era a distância que ele conseguia correr de um só fogo, prendendo a respiração. Depois da corrida curta, foi criada a dupla, ida e volta, e depois a de 24 vezes a pista. Homens livres, gregos e sem registro de crime eram autorizados a competir, tinham como obrigatoriedade estarem nus. Há várias suposições para esse facto. Uma delas seria o clima quente de Olímpia. Outra é que um atleta chamado Orzipos, que durante a prova percebeu que podia adquirir melhor desempenho sem roupas. Mais tarde veio a corrida com armadura, em que os atletas corriam usando um capacete, protetor metálico nas pernas e carregavam um escudo redondo. Muito mais tarde criou-se uma corrida de revezamento, em que cada corredor, ao acabar o seu trecho, passava ao seu companheiro de equipa uma tocha acesa. O vencedor tinha a honra de acender a fogueira no altar dos sacrifícios. Este desporto é citado em um dos poemas de Ilíada, narrativa épica que conta a guerra de Troia escrita por Homero. No relato é citado como um desporto fúnebre, apresentado no funeral de Patroclus, uma das mais famosas obras de arte da Idade Antiga, no século V a.C. O Discóbulo de Miron retrata um atleta da modalidade. O disco faz parte dos jogos desde 708 a.C., na qual era usado um disco de pedra. Desde a primeira edição das Olimpíadas modernas, faz parte do currículo. No salto, cada atleta competia com pesos nas mãos, usados para aumentar o momento do salto. No impulso, o saltador balançava os pesos para a frente, acumulando energia. Durante o salto, voltava a balançar os braços para a frente para tentar ampliar o voo. No final, movendo o braço, o atleta mudava o seu centro gravitacional para se esticar e potencializar a sua marca. Uma curiosidade é que durante os Jogos de 1936, em Berlim, dois atletas japoneses de salto à vara empataram em segundo lugar. Em vez de competirem outra vez, cortaram as medalhas de prata e bronze ao meio e fundiram as duas juntas para que os dois tivessem uma medalha meio bronze, meio prata. Arremesso de dardo. A modalidade é praticada pelos heróis da mitologia grega e foi originada no uso de lanças por soldados. As competições de lançamento de dardo eram divididas em 2 eventos, o equibolon e o stochastikon. O primeiro era o equibolon, em que os juízes avaliavam a distância alcançada pelo arremesso. A segunda, o stochastikon, era um arremesso de dardo em que o objetivo era atingir um alvo determinado. A lenda de Zeus, o deus homenageado nas Olimpíadas, diz que ele se tornou o soberano do mundo ao vencer uma disputa de luta livre com seu pai, Cronos. A Grécia ganhou regras para a Olimpíada. Lembrando a modalidade atual, os lutadores ganhavam pontos por jogar o oponente de costas no chão e um combate terminava na terceira queda.
Corridas de carros puxadas por cavalos. As corridas tinham duas variáveis, com carros puxados por 2 ou 4 cavalos. Com os romanos, a modalidade seguiu após o fim dos jogos e chegou a ter subordinações de Fórmula 1 da antiguidade, com equipas estruturadas, patrocinadores e pilotos requisitados. As corridas a cavalo são as únicas que previam a disputa feminina. As mulheres não eram permitidas nos jogos, mas como os vencedores eram donos dos cavalos, não só os cavaleiros, as mulheres chegaram a conquistar títulos olímpicos. As únicas mulheres permitidas no evento eram as sacerdotisas do Templo de Zeus. Havia um lado religioso nos jogos. Existe uma crença que diz que o corpo tem tanta importância quanto o intelecto e o espírito, e que a melhor maneira de honrar a Zeus é cuidar dos dois aspectos. Olímpia tornou-se uma cidade sagrada, assim como hoje Jerusalém ou Meca. A ida aos jogos era tanto um divertimento quanto uma peregrinação religiosa. É um pouco difícil de entender, porque a nossa cultura, desporto e religião são totalmente separados. Relacionar os jogos com os valores como a honra, a honestidade, paz e o sagrado. Desde os tempos pré-históricos, a Olimpíada era considerada sagrada, e quem passava deixava uma oferenda para os deuses. Aos poucos começou a predominar ali a adoração a Zeus, que era o principal deus grego, e alguns altares foram sendo construídos. Existem lendas que explicam o porquê dos jogos terem sido iniciados e o porquê de acontecerem em Olimpíada, mas não se conhece as razões reais. A tocha olímpica era acesa diante do templo de Zeus. O fogo era sagrado e habitualmente ligado à religião grega. A participação das mulheres nos Jogos Olímpicos ao longo do tempo demonstra uma infeliz realidade da história da nossa sociedade, a exclusão desnecessária da mulher da cidadania. Nos Jogos Olímpicos da Era Antiga, as mulheres eram proibidas de participarem devido às suas supostas fragilidades emocionais e físicas e eram condenadas à morte caso assistissem. Para evitar que alguma mulher se fingisse de homem para competir, o que podia acontecer, pois em algumas cidades gregas mulheres eram soldados, deu-se uma solução simples: todos competiam nus em todas as modalidades de competição. Como curiosidade, as mulheres participam nos Jogos Olímpicos desde 1900. Leónidas competiu em 3 provas de pista nas Olimpíadas de 164, 160, 156 e 152 a.C. Nestes anos, ele foi invicto nas provas chamadas Estádio, cerca de 200 metros, Dielos, 400 metros e Oplitodromo. Leónidas pode ter sido obrigado a correr com uma armadura pesada em temperatura que superava os 100 graus. Imperturbável a si mesmo, ele dominou a competição até na sua última Olimpíada, quando tinha 36 anos. Na época, eram concedidas como prémio apenas medalhas de ouro. Então, Leónidas tinha o pódio todo para si. Este trabalho foi-nos proposto na disciplina de Educação Física, com o objetivo de nos dar a conhecer um pouco mais sobre os jogos da atividade clássica.